Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, dedicado de modo exclusivo ao estudo do direito público. Uma questão importante levada recentemente ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal tem a ver com a competência concorrente e a forma pela qual nossa Constituição desenha essa repartição de competências. Devo dizer-lhes inicialmente competência quer dizer limite ou medida do poder político na federação. E competência remonta, inclusive, ao conceito de constitucionalismo e atualmente de neoconstitucionalismo. Constitucionalismo quer dizer movimento jurídico-político, pelo qual se busca a limitação do poder do Estado. A limitação ocorre por vários modos. Por exemplo, direitos fundamentais, controle de constitucionalidade, freios e contrapesos, mas também pela federação. Na medida em que federação tem como característica própria de Constituição a repartição de competência. Competência quer dizer limite, quer dizer medida, inclusive sob a égide do neoconstitucionalismo. Assim sendo, competência quer dizer limite ou medida do poder político na federação. Sempre que no contexto federativo o poder político for limitado, for medido, esse limite, essa medida imposta ao poder político na federação, chamar-se-á competência. A questão pode ser vista sob dois ângulos: direito comparado, direito brasileiro. Em nível de direito comparado, podemos afirmar que um critério quase universal de repartição de competência é o da predominância, preponderância ou prevalecência do interesse. Eu posso afirmar qualquer coisa: interesse predominante, interesse preponderante, interesse prevalecente. Não posso afirmar interesse exclusivo. Posso garantir, no mundo globalizado, é impossível que o tema venha a ser de interesse só de uma entidade. O interesse certamente será maior de uma entidade em comparação com outra. Portanto, há a configuração do interesse predominante, do interesse preponderante ou até do interesse prevalecente, mas nunca do interesse exclusivo. No Brasil, como nossa Constituição confere, pelo artigo 18, o Pacto Federativo, a autonomia política também aos municípios, nós temos 4 níveis de análise. Primeiro, se o interesse for preponderantemente nacional, em regra, a competência é atribuída à União. Segundo, se o interesse for preponderantemente regional, a princípio, a competência é atribuída aos estados, e igual extensão também ao DF. E por fim, se a matéria for de interesse prevalecentemente local, em regra, a competência é atribuída aos municípios. Então, interesse nacional, União, interesse regional, estados, e na medida da sua extensão, também o DF, interesse local, os municípios. A grande questão é como no Brasil se reparte essa competência. Nós temos 2 planos básicos, o plano horizontal e o plano vertical. Aliás, é interessante lembrar que no século XIX, quando promulgada a República, só havia o plano horizontal. Em 1934, por influência da Constituição Alemã de 19, o artigo 10 daquela Constituição criou o plano vertical, onde está justamente competência concorrente. Desde então, mantemos os 2 planos, o plano horizontal e o plano vertical. O plano horizontal, nossa Constituição, compreende os artigos 21 e 22. Artigo 21, competência exclusiva da União. Artigo 22, competência privativa da União. O plano vertical está em outros 2 artigos, 23 e 24. Artigo 23, competência comum da União, Estados, DF, municípios. Artigo 24, competência concorrente, a princípio, de acordo com o texto, da União, Estados e DF, não também entre os municípios. Chegamos aqui a uma série de questões pertinentes ao artigo 24. Primeira questão, eu já fiz antever. O artigo 24, caput, não aborda municípios. Alude à União, Estados e DF. E omite-se em relação aos municípios. Primeira questão, o artigo 24 também aproveita os municípios ou não? Diria eu que sim, e é a atual posição, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, por conta de um argumento genérico e de um argumento específico. Qual seria o argumento genérico? O artigo 18. Retomo o Pacto Federativo. O artigo 18 confere também aos municípios a autonomia política, característica peculiar de nossa federação. Não faria sentido a Constituição conferir aos municípios a mesma autonomia política da União, Estados e DF, no artigo 24 criar um condomínio legislativo, excluir dele os municípios. Evidentemente, a lógica do artigo 18 conduz a incluir no artigo 24 também os municípios. Mas, além disso, um argumento específico, que é o artigo 30, inciso 2º. O artigo 30 prevê competências próprias dos municípios. O inciso 2º prevê que compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Bom, se ele suplementa, porque ele concorre com a União e com o Estado. Então, devo ler o artigo 24 assim: compete à União, aos Estados, ao DF, e por força do artigo 18,
conjugado com o artigo 30, inciso 2º, também os municípios, que aqui estão insertados, legislarem concorrentemente sobre. Há uma gama de matérias previstas no artigo 24, e ao final há 4 parágrafos, que em síntese prevê o seguinte: parágrafo 1º, compete à União a produção de norma geral. Parágrafo 2º, a competência do Estado, estendo o raciocínio ao DF, aos municípios, é para a suplementação dessa legislação federal. Parágrafo 3º, se a União não produzir a norma geral dela, os Estados, evidentemente também o DF, municípios, têm competência legislativa plena. Parágrafo 4º, se depois houver superveniência de lei federal sobre o tema, ela suspende a eficácia da lei estadual, distrital e municipal, no que lhe for contrário. Qual é a premissa para entendermos o artigo 24? É o parágrafo 1º. Compete à União a produção de norma geral. Norma geral, em rigor técnico, tem 2 características. Primeira, ela veicula um princípio, não uma regra. É tão abstrata, é tão genérica que é norma principiológica. Segundo, tem a aplicação uniforme em todo o território brasileiro. Se porventura a norma não for um princípio, for uma regra, ou mesmo que venha a ser um princípio, não tiver aplicação uniforme no Brasil inteiro, ela não é geral. Não compete à União a sua produção. Agora, se ao contrário, ela veicular um princípio e ostentar a aplicação no Brasil uniforme, ela é geral. Compete à União a produção dela. A partir dessa premissa, nós só temos 2 possibilidades. Ou a União já produziu a norma geral, ou a União ainda não produziu a norma geral. Se a União já produziu a norma geral, aplica-se o artigo 24, parágrafo 2º. Lá se fala que compete aos Estados e, evidentemente, também ao DF, municípios, suplementar a legislação federal no que couber. E aqui é importante estabelecer a distinção entre suplementação e inovação. O Estado, o DF, município, portanto, entes diferentes da União, podem suplementar a legislação dela, mas não podem inovar em relação a ela. Ou seja, terão competência para concretizar o que é abstrato, para especificar o que é geral. De acordo com esse limite, o exercício da competência seria lícito. Se porventura houver inovação, embora haja competência, haverá exercício do eventual desempenho dela. Incorrerá o Estado, o DF, o município também numa situação de inconstitucionalidade. Agora, se a União ainda não houver produzido a norma geral dela, aplica-se o artigo 24, parágrafos 3º e 4º. Parágrafo 3º, o Estado, o DF, o município, tem competência legislativa plena, legisla em qualquer sentido. Até porque agora falta balizamento que reduza a sua atuação normativa. Mas o parágrafo 4º adverte: se a União produzir a norma geral dela, ela suspende a eficácia da lei estadual, diria eu, distrital, municipal, no que lhe for contrário. 2 cuidados: suspende a eficácia, não revoga. Até porque revogação pressupõe que as fontes sejam iguais. Lei federal, revoga a lei federal. Lei estadual, revoga a lei estadual, e não o contrário. Admitir o inverso seria quebrar o nosso pacto federativo. E depois, naquilo que for contrário. Se for possível a compatibilização, as 2 normas se aplicam. Se não houver essa possibilidade, a lei federal suspende a eficácia de outras leis, estaduais, distritais ou municipais, no que lhe for contrário. Tanto não há revogação que, se um dia a lei federal for revogada, a do Estado, DF ou município que tinha efeito suspenso volta a operar efeitos jurídicos, porque estava em vigor, embora tivesse seus efeitos suspensos até então. Enfim, breves considerações sobre competência, com destaque especial para a competência concorrente do Brasil à luz da nossa Constituição, artigo 24. Até a próxima. Forte abraço a todos.